Viva Voz, com Vera Magalhães. Vera? Oi, Sardenberg, boa tarde para você, para Marcela, para todos os nossos ouvintes e espectadores. Bom, já falamos aqui do Plano Safra para o grande, para o agronegócio empresarial. O governo destinou um financiamento de 364 bilhões de reais, que é um dinheiro que a Confederação Nacional da Agricultura ficou bastante satisfeita, Vera. Pois é, Sardenberg, tinha uma ansiedade enorme em relação a isso. Há alguns meses isso vem sendo negociado e eu acompanhei em algumas ocasiões essa negociação e um certo ceticismo que havia por parte do setor empresarial do agronegócio, pelo fato de o presidente Lula ter dividido de novo o Ministério da Agricultura e tirado a agricultura familiar do Ministério da Agricultura, pelas invasões que o MST realizou no início do ano, pela retomada de toda a agenda ambiental, o agronegócio estava com o pé atrás em relação ao governo e imaginando que podia ser ali prejudicado na hora da destinação do Plano Safra, porque o Lula resolveu fazer um Plano Safra para o médio e grande produtor e outro para a agricultura familiar. Mas no final, o anúncio feito hoje mostra que essa divisão não implicou em menos recursos, pelo contrário. Como você disse, são 364 bilhões para essa agricultura médio e grande e deverá haver uma complementação amanhã para se chegar a um valor entre 420 bilhões e 430 bilhões, ou seja, mesmo garantindo recursos para a agricultura familiar, isso não se deu em detrimento do agronegócio. Qual é a intenção do governo ao fazer um plano safra muito poupudo e um plano safra que é 27% superior ao do Bolsonaro no montante geral? É o Lula justamente começar a retomar boas relações com o agro. Ele, em várias ocasiões, já disse a ministros que me relataram, não compreender de onde vem essa indisposição do agro para com ele, para com o PT, porque ele lembra que nos governos dele o agro sempre teve uma boa relação com o governo. Lembra do Roberto Rodrigues e do bom relacionamento que ele estabeleceu com o agro e dos bons números que o agro obteve também nos seus governos. Foi graças ao primeiro boom das commodities lá nos anos Lula que o Brasil experimentou um crescimento bem relativo, bem grande naqueles anos. Então, ele quer retomar essa interlocução e quer tirar do colo do Bolsonaro o agro. Ele tem ali algumas razões que são apresentadas a ele para essa aproximação. Uma delas é a questão do armamento, isso conquistou o agro em grande medida, e também o fato de o Bolsonaro ter acabado com a reforma agrária, com o Ministério da Reforma Agrária e tudo isso. Então, o que o Lula quer fazer é restabelecer um grau de convivência entre esses atores que são diferentes, sempre foram, mas que nos governos dele ele acredita que conseguiram conviver em maior harmonia, a saber, os que lutam pela reforma agrária e os grandes empresários rurais. Então, ele acha que com esse plano safra, ele vai conseguir começar a equilibrar essa relação. Na live de hoje de manhã e no anúncio agora do plano safra, ele falou nesse sentido, ele falou, olha, a gente vai fazer um banco de terras de modo a que não precise haver invasão. É um discurso um pouco condescendente com as invasões, mas é um discurso que tenta um tom conciliador nesse setor aí do campo. Exato. Marcela? Eu acho que é interessante isso também, né, Vera? Porque Lula tem essa pressa em querer trazer o agronegócio para mais perto e justamente tem essa questão de não entender por que o agronegócio não gosta do governo Lula. Então, acho que acaba
trazendo essa proximidade que tanto ele busca, buscando, de certa forma, incentivando com o dinheiro com o Plano Safra. Agora, mudando de assunto, Vera, falando sobre o julgamento do presidente Bolsonaro, do ex-presidente Bolsonaro, está marcado para hoje, né, a retomada desse julgamento para descobrir se haverá ou não a inelegibilidade. E teremos, portanto, um desfecho provavelmente logo amanhã. O que a gente pode comentar sobre isso, hein? Dentro disso, Marcela, que a gente vai acompanhar ao longo aqui da programação e talvez prosseguindo aí pelos próximos dias da semana, o governo também vê nesse julgamento uma possibilidade de reatar relações com outro segmento do eleitorado que foi muito cooptado, de certa maneira, pelo bolsonarismo, que é o segmento evangélico. O Palácio tem levantamentos que mostram que o fato de passar por sucessivas investigações enfraquece o Bolsonaro junto a esse segmento. E a inelegibilidade dele pode abrir um flanco para que o Lula estabeleça algum vínculo, alguma interlocução, algum canal de debate com os evangélicos que foram muito refratários a ele na campanha. Foi um dos segmentos nos quais ele enfrentou maior dificuldade de obter voto, de conseguir emplacar um discurso, e ele acha que com o Bolsonaro fora da jogada, também se abre uma avenida para que os evangélicos se aproximem do governo. Então, a ordem no Palácio é não comentar o julgamento do Bolsonaro, deixar isso com a Justiça. Até o Lula geralmente não segue essas ordens e acaba dando com a língua nos dentes, mas a ordem para ele também é ficar fora disso, mas usar essa possível e até provável inelegibilidade do Bolsonaro como um ativo para buscar aproximação também com os setores evangélicos da sociedade. Magalhães, muitíssimo obrigado, Vera. Até mais. Até mais, um ótimo jornal para vocês. Até amanhã. Beijo, Vera. Até amanhã.